Porque, irmão, estudar dá trabalho. Estudar a Bíblia para pregar dá trabalho. É muito mais fácil eu pegar um versículo bíblico, tirar do contexto e ficar aqui fazendo marmota. Ficar aqui, me esguelando, gritando, feito doido, esbudegando o olho, dizendo que eu tenho revelação de Deus quando não tenho coisa nenhuma, é só meninice. Me perdoa a expressão, é só meninice. Então estudar, sentar, pregar a Bíblia, queimar a pestana, dá trabalho. Então é muito mais fácil eu pegar um texto bíblico, sair do contexto, e eu, às vezes, sou tentado fazer isso, mas Deus não me deixa fazer. Sabe? Ser um ator aqui. Porque, de certa forma, esses pregadores fazem isto, essas pessoas fazem isto, porque a igreja gosta, o povo gosta, o povo se converteu, a maioria se converteram, mas ainda continua com o espírito do catolicismo. Ainda continua, a maioria continua. Não estou dizendo aqui os irmãos, não, mas não todo, a maioria continua a mesma coisinha ainda, praticando as mesmas coisas, só que de maneira diferente e mais moderada. Porque tem coisas, irmãos, que a gente vê desses pregadores aí, que não passa a uma análise bíblica, não resiste uma análise bíblica. É fácil demais eu pegar esse microfone aqui, entonar a voz, e eita, glória a Deus, estou sentindo a unção de Deus aqui, irmão, estou sentindo a presença. Agora, quem não está sentindo a presença de Deus aqui? Só o cão que não está sentindo, porque todos nós sentimos a presença de Deus, em qualquer lugar, aqui na igreja, em casa, no trabalho, aonde quer que seja, nós sentimos a presença de Deus. Então é fácil fazer isso. Agora, estudar a palavra, buscar a revelação de Deus, aí ninguém quer. Porque, irmão, o que equilibra a igreja, o que mantém a igreja firme, é o ensino da palavra. Eu tenho 30 anos de crença, 30 anos que eu caminho para a igreja. Desses 30 anos, há 10 anos eu observo esses movimentos. Há 10 anos eu observo esses movimentos. E eu digo, graças a Deus, que a Assembleia de Deus de Bacabal acabou, está acabando, está sendo sufocado, mas ainda tem uns coisinhas, mas está sendo sufocado. E aí, observando esse movimento hoje, a maioria desses que eram cheios do poder, do reteté, a maioria estão desviadas. A maioria, gente que caía no chão, se estabacava no chão, feito doido, estão tudo desviados. E aí? Por que isso aconteceu? Porque não tem raiz, irmão. Movimento não dá raiz, movimento não dá crescimento, não dá. O que dá crescimento é Bíblia, esse é enraizado na palavra, isso é que dá crescimento. Você tem uma ideia aqui, uma pessoa me disse, uma pessoa do movimento, o negócio está tão grande em Bacabal que os pastores tiveram que botar a tesoura cortando, não, porque senão estava demais, a ponto de um desses movimentos que surgiram, foram muitos, olha só que coisa, irmã Miri. A ponto de rejeitar o pastor Raposo como pregador. Vamos convidar o pastor Raposo para pregar aqui na tarde de poder, aqui daqui. Não, o pastor Raposo não serve para pregar aqui. Olha, você está entendendo? A irmã me disse isso, mas eu não, que os irmãos vão descobrir onde é que é o local. Não, mas o pastor Raposo não serve para pregar aqui não. Irmão, o pastor Raposo, um homem de Deus, tudo nesses movimentos. Agora acabou, graças a Deus acabou. Mas antigamente era tanta. Cada congregação tinha uma tarde de poder. Um era tarde de poder, outra era tarde de bênção, ou era tarde de milagre, era tarde não sei de quê. Cada congregação tinha um movimento diferente. Mas graças a Deus que está acabando, está sendo sufocado, estão perdendo espaço. Aí os que ainda gostam, que não tem espaço, aí eles estão vazando para esses movimentos de beira de rua, para essas igrejas que surgem. Estão indo para lá, porque isso aí não dá crescimento espiritual, irmão. Quando vem uma ventania, se desvia logo, sai para o mundo logo. Por quê? Porque não tem raiz. E isso eu vejo, me perdoa a expressão, isso eu vejo como um enganado inimigo. O inimigo fica enganando as pessoas com esses movimentos, que é para ele não se firmar na palavra e ser presa fácil para mais lá na frente ele abocanhar, tragar. Que essas pessoas que eu digo, olha, eu tenho 30 anos de crente, e desses meus 30 anos, há 20 anos, eu não estudo. Eu tenho só observado esses movimentos. Então,
Você vê que é difícil estudar a palavra de Deus. Você vê que as pessoas gostam muito dessas coisas, mas isso não traz crescimento. Glória a Deus. Voltamos aqui para ainda, esse é o assunto do neopentecostalismo. Voltamos aqui para ainda o assunto ainda. A congregação cristã no Brasil, ela é contra o dízimo. Então tem muitos crentes assembleianos com um pensamento, com a teologia da CCB. Não acreditam no dízimo, são contra o dízimo, não é? Eu nunca preguei aqui sobre dízimo. Eu estou aqui há 8 meses, 9 meses, mas eu não preguei sobre dízimo, e se posso até pregar, mas porque eu entendo o dízimo, ele é pessoal. O dízimo é pessoal, é de cada um. Eu costumo dizer que o dízimo é de fórum íntimo. O dízimo é você e Deus. É você e Deus. Se Deus não tocar no seu coração para ser um dizimista, você nunca vai ser um dizimista. Podem pregar o que pregar. Pode pregar para rachar as costas. Você nunca vai ser. Porque eu acho bonito o R. Soares, quando ele pede oferta, o que ele diz? Se Deus tocar no seu coração, você dê a oferta. Não é assim? É assim que ele pede, o R. Soares, quando ele pede a oferta. Então o dízimo é assim. É uma questão íntima, é minha, é pessoal, é você e Deus. Se Deus não tocar no seu coração, no meu coração, para a gente ser dizimista, nós não seremos dizimistas, jamais. Que eu tenho certeza que os cristãos que não devolvem dízimo, não é por falta de conhecimento bíblico que tem que se devolver. Eu acredito que não. Porque essa é um cavalo de batalha até do ímpio ali fora, né? Critica-nos demais. O que é que eles criticam mais na igreja? Não é? Não é o dízimo que eles mais criticam? Não, então até o ímpio sabe que é bíblico dar o dízimo. Então nós estamos aqui dentro, não sabemos que é bíblico dar o dízimo? Sabemos. Então essa questão que eu defendo, o dízimo é questão de foro íntimo, de cada um. Se Deus não tocar no coração, jamais vai devolver o dízimo. Mas a CCB, ela prega contra. É engraçado que ela prega contra o dízimo, mas pratica mais do que o dízimo. Porque o dízimo só é 10% do seu salário, do que você ganha. Eu estou orando, viu, irmã Vanessa? Eu estou orando, Senhor, eu quero dar 100 mil reais de dízimo. Glória a Deus. 100 mil reais, porque eu estou ganhando 1 milhão. Tá bom ou não está 1 milhão, irmão, por mês? Menino, tá maravilha do céu. Então estou orando, irmã Veridiane. Quero devolver 100 mil reais de dízimo por mês. Tá bom? Mas a CCB, ela não pratica a questão do dízimo, 10%, mas, no entanto, ela trabalha de uma forma de oferta. E são 5 tipos de oferta que eles praticam durante um mês. Veja só, irmã Veridiane, irmã mocinha, 5 tipos de oferta, que é a oferta da piedade, a oferta para compra de terreno, oferta para fim, dá mais do que o dízimo, irmão. Chega no final do mês, é o dízimo 3 vezes, ou mais, né? Oferta para fins de viagem, dos obreiros não, dos anciões, né? Oferta para conservação de prédio e oferta de votos. Então você somou, deu 5 ofertas, A, B, C, D, E, 6 ofertas. Então dá muito mais do que um dízimo. Uma oferta dessa aqui que eu tenho que dar durante o mês, se eu der, digamos, 20 reais ou 100 reais de cada uma, vai mais do que o dízimo que eu tenho que dar por mês, do meu salário que eu ganho. Então, não pratica o dízimo, mas, no entanto, tem essa filosofia, essa corrente de oferta, que arrecada muito mais do que o dízimo. Então, meu irmão, melhor dar o dízimo, que é só 10%. Quem ganhar 1.000, dá 100. Quem ganha 100, dá 10. Quem ganha 10, dá 1. Quem ganha R$1, dá 10 centavos. Não é simples? É simples demais. Não tem para onde correr. Não tem muita coisa, mas no entanto eles pregam contra o dízimo, dizem que é errado devolver o dízimo e tal, não é? Textos bíblicos mal interpretados pela Congregação Cristã do Brasil. Alguns ensinos da Congregação Cristã do Brasil são fundamentados em versículos isolados das Escrituras. É aquilo que eu disse, irmão. Não posso pegar um texto bíblico isolado, viu, seu Raimundo, e basear uma doutrina. Jamais. Tem que ter outros versículos bíblicos que atestem, não é? Atestem que dê apoio, base bíblica para poder dizer que é uma doutrina, senão, não. Vamos ver. Uso do véu. Olha, irmãos, que coisa interessante. As mulheres, no momento do culto da congregação cristã no Brasil, usam
um véu para cobrir a cabeça, conforme a interpretação equivocada de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 4 ao 15. E aí eu pergunto para os irmãos, e aí, Ricardo, como você refutaria essa questão da CCB de usar o véu? O que tu diria para eles? Hein? Sim, mas diga aí para nós. Deixa eu caçar aqui, irmãos. Eu me perdi aqui essa explicação aí. Deixa eu trazer aqui, trazer base. O véu. Deixa eu lembrar aqui falar sobre o véu, que eu também até eu acabei esquecendo aqui dessa refutação. Eles ensinam que o véu é uma forma de honrar a Deus, que as mulheres devem usar o véu durante o culto. Mas o texto que Paulo está falando aí, esse texto, não tem nada a ver, né? Paulo vai explicar bem aqui para nós. Isso daqui, irmão, achei aqui. Olha aqui. É grande essa refutação, que ela é bem grande. Uso do véu, olha só. Uso do véu e do cabelo. Os legalistas da CCB dizem que a mulher que corta os seus cabelos vai para o inferno. Eita, Jesus! Quem vai para o céu aqui na Assembleia de Deus mesmo, hein? A mulher, hein? É só, ele diz que vai para o inferno. E outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro celestial depois de cortado. O texto do qual a CCB tirou essa aberração é 1 Coríntios 11, capítulo 1, 11, verso 1 ao 16. Vamos para a refutação. Para extrairmos essa interpretação correta do referido texto, iremos analisar a opinião de alguns teólogos, né? Teólogos, historiadores, que com toda segurança e sinceridade escrevem sobre o assunto. Vamos ver aqui. Segue abaixo o comentário do Dr. C. Stampes, comentando esse versículo de Paulo. Ele vai dizer: Paulo sustenta que o homem é a cabeça da mulher. Este fato subentende a subordinação da mulher. A partir dessa preposição, deduzem-se decorrências práticas. As mulheres estão erradas se, de qualquer forma, modificarem suas diferenças em relação aos homens. Esta demonstração é verdadeira em qualquer circunstância. Paulo dá exemplo da diferença no vertir. Uma das maneiras de se ver essa diferença está na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. Este devia permanecer de tal maneira que distinguisse dos homens, os homens das mulheres. O cabelo da mulher simbolizava a sua submissão e lealdade ao seu marido, por causa do costume da época. Nem bíblica não é, por causa do costume da época, tá certo? Paulo também declara que o cabelo longo é vergonha para os homens. Vamos ver o comentário bíblico da Bíblia explicada. Ele vai dizer o seguinte: a mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. E os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam publicamente e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade, da importância da mulher conforme Deus criou, não é? Conforme o contexto, o conceito da época, só lembrando isto. Era costume oriental no templo dos apóstolos, a mulher cobria o rosto com o véu quando andava nas ruas,
porém podia dar-se o caso, enquanto ela lavava a roupa no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria o recurso, cobrir o rosto com seu cabelo comprido. Assim ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher de pudor, ou de estrutura de pudor. Vamos ver agora ainda mais o que diz o comentário bíblico Dr. Halle. Ele afirma o seguinte: era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, as prostitutas. Corinto estava cheia de prostitutas, viu, senhor Ricardo? Por isso que Paulo fala aqui, estava cheia de prostituta que funcionava nos templos de Afrodite. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, e que horrorizava as outras mais modestas. Diz-lhes o apóstolo que não afronta a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente e decente. Então o véu, como já lemos aqui para os irmãos, era somente isto, porque era um costume, era de honra da mulher usar somente isso, mas não tinha nada a ver em relação com o pecado. Então esse costume para nós hoje não é válido, para nós hoje, mas a CCB continua dizendo que as mulheres têm que usar o véu. Vamos lá, olha aqui outro erro doutrinário deles. Qual é? O uso do ósculo santos nos cultos. É interessante que lá o homem, e segundo eles, esse ósculo santo só é praticado entre as mulheres. Não pode o homem saudar a mulher com ósculo santo. O homem sauda o homem e a mulher sauda a mulher. Irmão, para nós hoje é complicado, né? A pessoa chegar bem aqui e tacar um beijo no rosto do Rickson, hein? Vamos tacar um cheiro no Ricardo? Já pensou? Então né? Isso lembrando uma vez que era um costume da época. Sim, senhor. Sim. A mulher queria ser beijado, viu, irmão? Ainda não tinha saído, como disse. Se eu tivesse ficado, ele tinha me beijado também. Então, irmãos, hoje não há essa necessidade dessas práticas, né? Não há nenhuma necessidade. Vamos aqui para mais uma. O texto de Romanos 16, e sempre, irmão, eles se baseiam apenas num versículo isolado para criar essas doutrinas. Eles pegam um versículo isolado e começam a delirar com essas coisas. O texto de Romanos 16 é mais um mal interpretado, é interpretado erradamente, visto que esta saudação, o ósculo santo, o popular beijo é praticado por eles somente nos cultos, e isso é só nos cultos, só, fora do culto não, no dia a dia e na rua não, só é aqui no culto, né? Quando você vê que não tem nada a ver. Olha aqui mais outra coisa, mais outro textos fora do contexto. Oram somente ajoelhados. A Bíblia diz isso, irmão? Onde está na Bíblia, irmã Bruna? Por gentileza. Vamos lá, irmã Bruna, teóloga. Que só pode orar de joelho. Que se orar de outra forma, Deus não vai aceitar a minha oração. Eu tenho que estar sempre de joelhos. Onde está isso na Bíblia, irmão? Os membros da congregação cristã no Brasil só oram ajoelhados. Na Bíblia há relatos de orações feitas aonde? Em prisões, em montes, em pé, deitado, amarrado, em cova, com postura em locais diferentes. Está cheias de referências bíblicas. A Bíblia jamais está dizendo isso, que eu devo orar só de joelho, irmão. Isso não existe, não é? A respeito da oração e sobre a posição que deve orar, citaremos alguns textos. Vejam só, Jesus orou em pé diante do túmulo de Lázaro, em sua oração foi ouvida.
Jesus orou na cruz, o profeta Jonas orou no ventre do peixe. Será que o ventre do peixe, Jonas, deixa eu me ajoelhar aqui, baleia, ou tubarão, sei lá o que era, deixa eu me ajoelhar aqui para eu poder orar? Eu creio que não, né? Eu creio que não, né? O rei Ezequiel orou deitado e Deus ouviu-lhe o clamor, provando assim que Deus não olha para a posição do corpo, mas para a posição do coração. É isso que Deus vai olhar, na minha oração, irmã mocinha, é a posição do meu coração. É isso que ele vai olhar. Ele não quer nem saber se eu vou estar deitado, se eu vou estar em pé, se eu vou estar de joelho, se eu vou estar de cócora. Ele não quer nem saber disso. Ele quer olhar para o meu coração, a posição que está no meu coração. Sim, irmã Veri, Diane. Não, dá uma paradinha bem, vou me ajoelhar bem aqui. Calma aí, seu leão, vou ajoelhar bem aqui, depois você me devora. Não existe isso, irmã mocinha. Não existe isso. O publicano orou em pé e desceu justificado para casa. O cego de Jericó orou sentado à beira do caminho e recebeu o milagre, né? Então não tem nada a ver, queridos irmãos, não tem nada a ver. Mas eles ensinam e tudo isso. Agora vamos lá. Continuando aqui, doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Ensinos de uma importância para a vida cristã não são interpretados corretamente como descrito a seguir. Olha aqui, sobre o batismo. A Congregação Cristã do Brasil utiliza o texto de Atos 2:28 para afirmar que as águas do batismo têm a finalidade de purificar o pecado, irmão. É isso que a Bíblia ensina, irmã Flávia, que as águas batismais, a água do rio Mearim, onde alguém foi batizado, que a água da piscina lá do centro de convivência, que a água do tanque batismal lá do templo central, ela tem poder para purificar o meu pecado? Hein, Ricardo? Não tem poder, porque quem purifica os nossos pecados é quem? É Cristo, é Jesus, é Ele que nos batiza, é Ele que nos purifica, irmão mocinha, do nosso pecado. E a CCB diz que não, diz que a água que tem o poder, nesse momento aqui, ela tem esse poder de purificar o pecador. Isso aqui não precisa nem muita refutação não, irmão de Costa salteado. A doutrina da transubstanciação, olha aqui, essa heresia aqui também a Igreja Católica pratica, ela acredita assim, desta forma. Ela acredita que no momento do pão, da ceia, e aqui onde eu cheguei aqui no primeiro codiceu, eu recebi um choque aqui de um irmãozinho. Eu digo, irmãozinho, que negócio é esse aí? Para aí, meu irmão, vamos conversar aqui. Eu espero que não tenha desconstruído alguns conceitos de errado aqui de alguém, não. Eu espero que, assim, errado, se for errado,